Boa noite, igreja. Nós vamos tentar fazer um parzinho aqui. Mas eu queria dizer também que é um prazer estar aqui. Desde a primeira vez, acho que também quando visitamos a igreja, né? A gente já sentiu que é uma igreja diferente, é uma igreja acalorada, é uma igreja que realmente a gente pode perceber e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom, né? Porque a gente sente que Deus tem liberdade para atuar. Então a gente está também muito honrado de estar aqui com vocês, tá? Eu falar português. Ele é o mais engraçado, vocês já vão perceber logo. Eu só tenho cara de gringo, viu, gente? Porque eu sou bauruense, do Oeste Paulista, para quem conhece aquela região lá, né? Perto de Agudos, Cabralha. De lá que vem o famoso Bauru. Não é esse que vocês comem aqui, não. Depois vocês me perguntam qual que é o famoso Bauru. Não é pão de forma. Não é pão de forma com presunto e queijo. Isso aí é misto, tá? Bauru é muito, muito melhor que isso aí. É? Muito melhor, muito melhor. Não mentir, não. Gente, é um prazer, muito boa noite. O pastor e a pastora já me apresentaram. Meu nome é Léo, minha esposa Sheila. Nós atualmente estamos ligados à Igreja da Lagoinha, lá em São José dos Campos. Então, se um dia você estiver por lá e quiser visitar a nossa igreja, fica aberto o convite. Nós ficamos também muito honrados e felizes, né, pelo convite do pastor Camilo. Como a pastora comentou, a gente se conheceu através do Tom. O Tom foi ministrar na igreja lá em São José. E aí ele falou, eu estou com o meu motorista aqui, que é o pastor Camilo, tal, o pastor Mariette, posso levar eles? Claro, traz eles aqui. Aí a gente tomou um café super gostoso, depois nós fomos para São Paulo junto, conversa vem, conversa vai. E aí, sabe aquela história do que o santo bateu? E bateu demais. Agora a gente já conversa bastante sobre outras coisas, troca ideia. Eles já estão ali, né, de uma maneira assim, bem singela ainda, mas me mentoreando em algumas circunstâncias já, do ponto de vista ministerial. Já me recomendaram alguns livros que eu já comprei, mandei foto para ele, comprei os livros aqui. Então acho que Deus conectou ali os propósitos, né, para a gente poder aprender junto. Então, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, falar sobre casamento. E por falar em casamento, segunda-feira a gente completa 12 mais 1 anos. Ufa, acertou. 12 mais 1, porque o número total não é um número bom. Ah, é? É? É. Quem tem ouvidos, ouça aí. É? Então nós estamos na caminhada. Quem tem aqui mais de 10 anos de casado? Faz um sinal com a sua mão, deixa eu ver. Uau! Mais de 15 anos de casado. Mais de 20 anos de casado. Gente, Deus abençoe vocês. Até 5 anos de casado, deixa eu ver. Legal. Nem 1 ano de casado. Casalzinho novo. Legal. Entre 1 ano e 5, estou começando a complicar, né? Está começando a fazer conta, né? Legal, muito bem. Que Deus abençoe. Irmão, nosso tema hoje é fidelidade, confiança e respeito. São 3 itens que daria para a gente separar num congresso, né? Um seminário de casais. Seminário de casais, 5 dias, vamos falar sobre o quê? Fidelidade, tem assunto para falar, né? Confiança também, um assunto que tem margem para bastante conversa, bastante assunto. E respeito também, que é uma coisa que a gente vem sendo bombardeado, né? Os casais vêm sendo bombardeados em relação ao respeito um com o outro, eu digo, nesses dias, nessas agendas que a gente tem vivenciado, né? Então, quanto tempo eu tenho, pastorzão? Quanto tempo eu tenho? Então tá bom. As crianças vão ficar lá, né? Então, na hora que eles começarem a entrar aqui tumultuar, a gente sabe que o tempo está acabando. Então vamos lá. Quando a gente fala a respeito de fidelidade, a gente pensa logo na questão do que é aquilo que fere a fidelidade. E a palavra de Deus é clara e ela usa uma palavrinha, que é o adultério, que é aquilo que fere, aquilo que quebra, que estoura a aliança de fidelidade. Então é preciso que a gente entenda que quando se trata de adultério, as pessoas não decidem adulterar de um dia para a noite. Não é uma situação assim, você acorda de manhã, o dia está meio estranho, meio cinza, aquela chuvinha, você está, né? É um trabalho culposo que você vai sem intenção de trabalhar, né? Sabe quando você vai para trabalhar sem muita vontade?
E aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia aqui, mirabolante. Eu acho que eu vou separar. É isso, vou separar. Amor, vem cá. Amor, nada. Acabou tudo. Estou aqui ligando para o advogado, vamos separar. Mas bem, como assim? Não, tive um insight aqui agora, eu acho que é isso. Ninguém decide quebrar uma aliança de fidelidade de um dia para a noite. Como que isso acontece? Nós entendemos que as coisas começam primeiro na esfera dos pensamentos. Depois dos pensamentos, ele desce para os sentimentos. Aí eu estou começando a pensar naquilo, começo a considerar aquela opção, aquela situação, daqui a pouco começo a sentir que aquilo é de fato verdade. Depois os sentimentos, eles viram ações. E à medida que eu vou tendo várias ações durante muitos anos, muito tempo, essas ações se tornam hábitos. Do ponto de vista da quebra de uma aliança, não é diferente. Nós vamos começar a ser bombardeados por informações, e aí os seus pensamentos começam a cogitar aquela possibilidade. Daqui a pouco você começa a sentir que aquilo de fato é verdade, sentir que você não tem mais atração pelo seu cônjuge, sentir que você começa a despertar interesse por outras situações, né? E aí daqui a pouco aquilo se concretiza na sua atitude. Como estou entendendo? Então, pensamentos geram sentimentos que geram ações. Essa regra é importante para que você consiga entender vários dos seus hábitos. Hoje, todos os seus hábitos, eles não estão aí por um acaso. Eles começaram nos seus sentimentos, e antes de começar nos seus sentimentos, eles estão nos seus pensamentos. Existe um conjunto de crenças e valores que você vai aprendendo ao longo da sua vida. Você viu com seus pais, viu com seus professores. São modelos comportamentais, e aquilo vai permeando o seu pensamento. E aí você sente, depois tem atitude. E é assim que funciona com uma quebra de aliança. Bom, a gente entendendo esse fluxo, queria levar vocês lá para Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. O texto diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Isso está na lei. Mas aqui é Jesus falando, olha, mas eu digo, ou seja, Jesus dá um improve na lei, né? Ele dá uma dificultada na lei. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Então olha o que Jesus fala aqui. Ele fala a respeito de dois principais sentidos. Ele fala a respeito dos nossos olhos e ele fala a respeito dos nossos sentimentos. O que Jesus está dizendo para a gente aqui? Qual que é o recado de Jesus para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, cuide das suas portas de entrada. Hã? Tem uma porta aqui. É verdade, é uma janela, né? Cuide das suas portas de entrada. Nós temos 5 principais sentidos, e são por esses sentidos que as informações, que os estímulos do mundo, eles vêm para mim e para você. Como é que você sente o mundo? Você sente através do tato? Você sente através... Vamos lá, vamos ver se vocês estão por aí. Vocês chegaram. Da sua audição. Vocês sentem através... Uns um pouco mais, né? Que passou 2 vezes na fila do nariz. Que mais? Nós sentimos através da visão. E nós também sentimos através do paladar. O judeu tem mais 2, que são os pés e a barriga. Mas não vou entrar nisso agora. Os judeus têm 7 sentidos, né? Eles encaram isso como 7 sentidos. Mas nós apenas nos 5. Então Jesus está dizendo o quê? Ei, você precisa cuidar das suas portas de entrada. Porque é pelas suas portas de entrada que você vai começar a pensar coisas, e à medida que os seus pensamentos vão tomando corpo, tomando raiz, você vai começar a sentir coisas, e depois que você começar a sentir coisas, isso se transforma em ações, em atitudes. E aí ele continua no verso 29, ele diz o seguinte: se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz ao pecado, corte-a e lance fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ir para o inferno. E aí eu quero levar você lá para Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1, verso seguinte: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado
que tenazmente, como é que está nessa versão aqui? Nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Na versão atualizada, revista e atualizada, ele usa uma palavra que tenazmente nos assedia. Ou seja, se você procurar no Google o que é uma tenaz, tenaz é um alicate de você pegar coisas com muita força. É utilizado na maioria das vezes quando você tem que pegar metal muito quente. E a tenaz é algo que se agarra obstinadamente naquele ponto, naquilo que ele quer segurar. Então, querido, o que o pecado, qual que é a função, qual que é a figura do pecado na minha vida e na sua? Ele não está ali no redor seu, na sua atmosfera de vida, no seu dia a dia, pensando assim, se ele pecar, tá bom, se ele não pecar, tá bom também. Não é esse o comportamento do pecado. O pecado, ele está obstinadamente ao seu redor, obstinadamente. Pensa em alguém obstinado, em algo obstinado. Ele quer, porque ele não vê a hora de que você caia naquela armadilha que ele preparou. Então essa é a figura do pecado. E eu trouxe aqui um item para poder falar a respeito disso para você. Isso aqui é uma taça de vidro. E essa taça aqui, ela tem várias características. Mas uma delas importante que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? De novo. Essa taça aqui, ela está vibrando numa frequência, numa nota musical. Ela queria que fosse assim, quando ela foi criada? Olha, seu dono da taça, eu quero vibrar em Sol sustenido, tá bom? 440 Hz. Foi isso? Não. É da natureza da taça que ela vibre nessa frequência. Tá difícil a conversa da frequência? Não, né? Só que olha só, não é só dessa forma que eu consigo fazer a taça vibrar. Veja. Tá vibrando, não tá? Olha isso, ó. Eu precisei encostar? Não. Eu só precisei vibrar na mesma frequência que ela, para que ela também vibrasse. Esse é o papel de Satanás na minha vida e na sua. Satanás, ele conhece a mim e conhece a você. Satanás conhece a sua virada de olho. Satanás conhece o seu cheiro, dependendo da fase hormonal que você está. Satanás conhece o jeito que você pega o celular. Satanás conhece a forma como você olha na hora que você está dirigindo para alguém ou para alguma coisa. Satanás entende e sabe exatamente que tipo de roupa que você gosta de ver. Satanás sabe que tipo de perfil na internet você gosta de rodar. Satanás, ele conhece muito o ser humano, porque ele está há muitos e milhares de anos estudando a forma como ele pode ressoar perto de você para fazer você vibrar. Esse é o processo de Satanás. É assim que ele atua, com o intuito de você quebrar a sua aliança, de você entrar numa situação de quebra de fidelidade. Então, Satanás, ele aprende a frequência que você vibra, ou seja, ele sabe exatamente o que a sua carne gosta. Ele manja muito disso. Ele domina esse assunto. E aí, agora eu quero fazer um bate-bola aqui com a minha esposa para poder trazer esse assunto um pouco para a prática. Porque a minha visão de mundo como homem é uma, e a visão dela como mulher é outra. E às vezes aquilo que a minha carne grita não é o que a carne dela grita. Só que Satanás sabe do que a minha carne grita e do que aquilo que a carne dela grita. Por exemplo, uma coisa que não faz nem sentido para ela. Tem um aplicativo que foi inventado lá no Hades, no Sheol, que na hora que você instala até cheira enxofre assim, que chama TikTok. Não sei se você tem. Se você tem, você já vai desinstalá-lo ele, em nome do Senhor Jesus dos exércitos. Irmão, eu vou falar para você, tinha uma época que eu estava começando a querer produzir conteúdo, desenvolvimento pessoal, estava bebendo muito dessa água, né?
Aí eu falei, bom, vou ter que postar em todas as redes. Vou postar no Instagram, no TikTok, no YouTube. Tem que, né? Aquele lance da estratégia digital, tem que postar em todo lugar. Cara, tinha hora que eu abri o TikTok, tinha umas coisas que saltavam na minha cara, assim, ó. Com umas pedaços de roupa desse tamanho. Eu falei, mas eu nem sigo essa turma aqui. Como é que sabe que, né, que eu poderia me interessar por isso? Aí fui ver. Eu tenho 30 e poucos anos, sou jovem, um louro, alto, forte, bonito. Ela fala. Tic-tac não sabe disso. Não sei o que fala. TikTok. E aí o bendito ou o maldito do algoritmo, ele entende que eu estaria muito propenso a consumir conteúdo sexual, por exemplo. E aí ele me oferece. Aí a minha carne grita. E quando a minha carne grita, eu fico... babando assim, com o negócio. Dá até quase para sentir o cheiro de tão perto que fica o negócio aqui, tão grande que é. Falo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Então Satanás, ele sabe exatamente como, ele não precisa nem encostar em mim, mas ele consegue fazer com que eu vibre na minha frequência. O que Deus fala para Caim, quando Caim mata o seu próprio irmão? Ele fala, olha, o seu pecado, a sua carne vai gritar contra você, e é sua responsabilidade dominá-la. Tiago vai falar isso sobre essa mesma situação depois, lá no Novo Testamento. Ou seja, nós temos uma natureza carnal, caída, e nós precisamos aprender a controlar essa natureza. O homem, na grande maioria das vezes, ele é muito provocado pelo sentido da visão. Então, quando você vê alguma coisa homem, você precisa entender que a sua mente, o seu cérebro, os seus hormônios, o seu corpo vai se comportar de maneira, às vezes, que é automática, no sentido de você querer ver aquilo mais uma vez, de que você querer falar, não, mas é só um minutinho, não, mas é só um likezinho, não, mas é só mais um videozinho, mas é só mais 10 minutinhos. Não vou nem entrar aqui no vício destruidor da pornografia, por exemplo. Ah, Léo, essas coisas não acontecem aqui. Acontece sim, existem estudos que até mostram a respeito de quanto que o vício da pornografia está envolvido em líderes cristãos. Pastores, líderes, pessoas que estão aqui em cima, ministrando o Espírito Santo para nós. Algumas estatísticas falam que a maioria deles teve contato naquela semana com pornografia. Gente, isso aqui é uma coisa assim, infernalmente infernal. Estudos mostram que a imagem que você vê na pornografia, ela demora 20 anos para sair da sua cabeça. Olha isso, 20 anos. Se você fechar o olho, você lembra daquele clipe que você viu, há 20 anos atrás. Esses dias eu conversava com uma criança, que aos 7 anos teve contato com pornografia. Detalhe, quem mostrou para ele foi uma criança mais velha, de 10 anos, no tablet da irmã, de 3 anos. Então, isso aqui, ó, é uma porta violentíssima do inferno, que nós não podemos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então controle o tempo de telas com todas as suas forças, porque isso é extremamente utilizado por Satanás, para poder entrar nas nossas famílias, para poder já construir um conjunto de crenças e valores neles. Quando eles forem adultos, eles vão entender que a vida é daquela forma como eles viram naquele vídeo. Demora 20 anos. Essa criança de 7 anos, quando ela tiver 27 anos, ela ainda vai lembrar daquela imagem. Agora, mulheres, como que Satanás ressoa a taça de vocês? Assim como ele falou da porta, né? Como que eu vejo isso? O homem, ele é mais visual, ele é mais no tato, isso fica mais óbvio, né? Mas para nós mulheres, eu entendo que a grande das vezes, essa porta é o emocional, né? É os nossos sentimentos. A mulher, dificilmente, na maioria dos casos, tudo bem que hoje, né, por conta desse contexto que nós estamos vivendo, o mundo está bem perdido, né, e o contato com esse tipo de assunto começa muito cedo, então a gente vê que algumas gerações já estão mudando um pouco. Mas na nossa geração ainda e para cima, a mulher dificilmente ela vai se atrair, ainda mais nós que estamos na igreja, que buscamos a Deus, né, e nós estamos falando aqui pro cristão, né? Não estou nem falando do homem mundano que procura essas coisas. A gente está falando de uma rotina que nós, como cristãos, temos no dia a dia. A gente usa o aparelho, a gente usa os aplicativos, e isso vem nos assediar. Então, diferente do homem que uma imagem ali pode já despertar algo,
a gente não vai sentir muita coisa. A gente vai falar, não tem nada a ver, ainda mais a gente que é cristã, né? A gente vai passar aquilo e aquilo não vai nos atormentar. Como que eu entendo que a infidelidade pode começar, né, na nossa vida, na vida da mulher cristã e casada? Quando nós não cuidamos das nossas emoções como portas de entrada. Nós somos muito sensíveis, né, ao ambiente, nós somos muito sensíveis às situações, aos momentos que nós estamos vivendo. Então, o que a gente já tem, apesar de sermos novos, a gente já cuida de casais há alguns anos, né? E muitos dos casais que a gente acompanhou, a gente vê esse comportamento. O homem facilmente ali na questão, né, numa porta, uma coisa mais visual, uma prática no dia a dia, porque ele não trabalha ali o caráter dele, não trabalha ali a pureza, não busca ali a Deus para ir transformando o caráter. E a mulher, ela não vigia naquilo que é a fragilidade. Então, você está trabalhando lá, né, na rotina, e aí tem uma pessoa do seu trabalho que você convive, então já vira hábito, às vezes é uma amizade que já está ali mais próximo, né, um colega que está mais próximo, e você já tem uma certa convivência, mas Satanás, muito ardiloso, porque conhece, ele vai começar a jogar as setas, né, inflamadas ali. Por isso que a gente tem que estar com a armadura de Deus, né? Porque ele vai jogar essas setas e ela não vai pegar no primeiro dia. Não é uma imagem que eu vou ver que vai me afetar, mas é a continuidade daquilo que vai, em algum momento de fragilidade emocional, entrar e cair no meu coração, né? Então, acho que a nossa maior porta, né? Claro que cada um sabe a sua, tem mulheres que têm aí em outros aspectos, né, em outros sentidos. Como eu falei, os sentidos estão sendo aguçados cada vez mais cedo, mas eu vejo que, na maioria das pessoas, na nossa vida, né, na nossa história, e nas pessoas que a gente acostuma acompanhar, eu vejo que essa fragilidade emocional é a maior porta. É um dia em que você está mais sensível, mais carente, e o marido não te elogiou, não ligou, ainda brigou, e aí vem alguém, um colega no trabalho, na escola, na faculdade, traz um chocolate e te agrada com um pouquinho mais, aí começa. Lembra que ele falou no início, né, que não é assim, eu acordo do dia para a noite. Aquilo vai nascendo, e para nós não vai nascendo às vezes pelo lado sexual, né, mas vai nascer pelo lado emocional. É um aconchego, é um ombro amigo, né? É um conselho ali, é um apoio no momento em que eu estou numa fase ali difícil. Às vezes eu estou numa fase difícil financeira, eu estou numa fase difícil conjugal. E aí, o que acontece? Eu começo a ter muitos embates, fico mais frágil, não fortaleço isso, não vou para Deus, ou escolho não compartilhar essas fragilidades com meus líderes ou com pessoas, né, que professam a mesma fé que eu. E é aí que as setinhas vão sendo lançadas diariamente. E aí eu não vou acordar de um dia para a noite. Daqui 1, 2, 3, 4 meses, não sei mais se eu amo. Não sei mais se, não tem mais aquele amor, ele não me... E aí, se você ainda tem aquele contato errado, né? Nossa, mas ele não devia te tratar assim mesmo, não. E aí começa a alimentar mais ainda. Então, acho que a gente precisa, né, como mulheres, na grande maioria, cuidar das nossas emoções. Essa acho que é a porta que mais ardilosamente Satanás vem atacar. Né, para que a gente se fortaleça em Deus e que a gente, nos momentos de fragilidade, tenha pessoas que tenham o mesmo caráter, que tenham a mesma busca que nós, que buscam realmente a Deus, né, para que essas setinhas, elas vão sendo canceladas e não só desviadas. Eu acho que a gente tem que estar atento para isso. Tudo que ele falou também, mesmo que para o homem, como cristãos, a gente não vai atrás, né? Eu conheço o Léo, apesar de 13 anos, a gente já convive junto há 20. A gente não falou no início, mas somos o primeiro namorado um do outro, né? E únicos e para sempre, né? Já era, não tem como mais.
Mas a gente, isso é uma coisa que eu sempre admirei muito nele, é que ele não tem esse perfil realmente de cair nessa, né, facilmente. Mas não significa que ele não vai ser tentado nisso, né? E acho que grande parte da fidelidade também ela é fortalecida pela força dessa relação, né? Nós já tivemos momentos em que percebemos essas setas, essas tentações, né? Ele já compartilhou comigo, e eu não dei uma crise de ciúmes, porque para isso exige também uma maturidade, né? E o contrário também, eu já tive momentos em que houve essas setas, percebi e falei, opa, esses pensamentos aqui, podem começar a gerar alguma coisa. E dividir com ele, com o meu melhor amigo. A gente começou com a amizade, né? E depois, né, noivamos, enfim. Então, com o meu melhor amigo, foi com ele mesmo que eu dividi. E não houve um julgamento, houve então, como é que a gente vai se ajudar? Foi em momentos diferentes, mas essa troca, essa transparência também que a gente pôde ter um com o outro, nos ajuda para os próximos tópicos, inclusive, né, que a gente vai falar um pouquinho. Vocês diz que tinham um velhinho e uma velhinha que foram tomar café junto, numa sacada. Aí pegaram um pão francês, o velhinho falou assim, quer saber, eu vou dar a casca do pão para a velhinha hoje. E deu a casca do pão. Aí a velhinha falou assim, quer saber, eu vou dar o miolinho do pão para o velho hoje. E deu o miolinho do pão para o velho hoje. Aí eles tomaram aquele café, os dois ficaram tão felizes um com o outro, 60 anos de casado. Aí a velhinha falou assim, ô velho, por que você não me deu a casca do pão outras vezes? Eu adoro a casca do pão. Aí o velho falou, mas ô velho, por que você não me deu o miolo do pão, que eu adoro o miolo do pão? Aí ele falou assim, mas porque você nunca falou? Era para vocês rirem agora, gente. Tudo isso para dizer para você o quê? A comunicação, a the communication é muito importante no casal. Vamos lá, eles passaram a vida comendo trocado. E não sabiam. E não sabiam que um gostava do outro, né? Então, tem que conversar. Eu sei o café da manhã que a Sheila curte. E ela sabe o café da manhã que eu curto. Quando eu faço, ela já está querendo, né? Ela já vem. E isso é uma coisa importante também, viu, gente? Dentro da conexão do casal. Porque a intimidade, ela fortalece o casal. Se o casal não tem intimidade, alguma coisa está muito errada. Né? Tem gente que é sábado e domingo, dia que tem feira. Beleza, perfeito. Né? Você pegou, né? Sábado, domingo e dia que tem feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. É uma máquina, né? Mostra isso para nós. Vamos entrevistar esse cara, trazer um podcast aqui, pastorzão, para nós ver como é que essas turmas aguentam. Mas tem uma hora que não dá, né, que você não consegue dar esse ritmo assim. E aí, se por um acaso o homem se sente defasado, para ele ele precisa conversar. Fala, bem, estou precisando aqui de uma ajuda. Porque está difícil, eu estou começando a querer olhar. Não justifica, tá, gente? Não é questão que justifica, mas como o homem depende muito mais dessa questão do que da mulher, às vezes a falta, essa abstinência, né, essa distância de não estar coisando, pode abrir lados no coração do homem, querendo considerar outras opções. Na internet, né, em outras situações, uma mensaginha no WhatsApp de uma amiguinha, já tem um pouco mais de balancê do que antigamente, né? E isso é uma coisa importante. Homem não tem amiga mulher. Leva isso para você, tá? Ai, minha amiga, o escambau que é sua amiga. Manda essa amiga pro raio, pro diabo que te carregue, rapaz. Homem não tem amiga mulher. E mulher não tem amigo homem. É colega, é conhecido. E olhe lá. Ou é amigo do casal. O casal que é amigo do casal, né? Então você cuida muito disso, porque às vezes, é só meu amigo, vai nessa conversinha aí, vai andando na linha ali, que daqui a pouco você dá uma pisada fora. É uma linha muito tênue que separa você ter sabedoria para lidar com uma amizade do sexo oposto, você sendo casado. Preciso te contar uma coisa. Fala.
meu marido, sei o que, e começa. Aí depois você chega também, preciso contar uma coisa que é a minha esposa, aí começa. Você não sabe, aconteceu isso, aquilo, outro lá em casa. E aí vocês vão começando a compartilhar coisas que você não deveria contar ali. O perigo disso é a confidência com a pessoa errada, né? A confidência ela tem que ser com o seu cônjuge. Então, por isso o Conversa perigo. entre vocês. Se vocês não tiverem condição, não está num ambiente emocional para conversar, traz os pastores, traz mentores. Numa hora sozinho, pastor, não aguento mais minha mulher. Não aguento. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala para mim fugir da aparência do mal, eu quero fugir dela, porque para mim aparece o mal. Né? Às vezes você está nesse ambiente, aí você precisa conversar, acertar o coração, desinflamar. Mas não vai, homem, arrumar de conversinha com as suas amigas. Não tem amigas. Não tem, tá bom? E você, mulher, também. Não inventa moda de ter amigos. Não tem amigos. Certo? Tá dado o recado, não? Ele é meio radical, né, gente? Não, é isso aí mesmo. Vou fazer aqui com vocês agora uma questão, uma experiência, para poder mostrar para vocês como que a gente resolve essa questão da taça. Beleza, Léo, entendi que Satanás está ali. Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu WhatsApp, sempre esperando uma brechinha, com as minhas amigas, ou com os meus amigos, para poder dar rolo no meu casamento. Eu tenho que ficar esperto com esses aplicativos, que às vezes aparecem umas coisas assim, que dá até para sentir o cheiro de tão perto que está. Pelo amor de Deus, vai tomar um banho, dá para fazer. O que a palavra de Deus fala em Gálatas 5,16? Diz o seguinte: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cara, se a sua, meu irmão e minha irmã, se a sua carne está gritando de alguma forma, é porque você está alimentando muito a ela. Imagina que você tem dois pitbull dentro de você. Um representa a carne e outro representa o espírito. Para quem você dá alimento, na hora que o embate acontecer, quem tiver mais alimentado vai ganhar. Se você fica dando lado para a sua carne o tempo todo, com conversinha, com WhatsApp, com um aplicativo, com Instagram, com TikTok, com Facebook, com YouTube, com vídeo, com filme... Ou não tem nada a ver. Com o famoso não tem nada a ver. Se você fica dando lado para a sua carne desse jeito, daqui a pouco você está... Na hora que você nem viu, você já está mergulhado numa situação de infidelidade que você não percebeu. Aí, o que a palavra de Deus diz? Que se nós andarmos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Continuação do versículo. E o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Então, o Espírito Santo dentro da minha vida e da sua é o que vai fazer com que você não balance quando Satanás gritar perto de você por conta da sua carne. Em vários momentos a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo como água. Aí você vai lá, tem culto, e você fala assim, eu vou no culto, mas eu vou sair mais cedo porque eu preciso conversar com as minhas amigas. E aí você se enche só pela metade. E uma taça pela metade ainda ressoa. Mas aí você vai vir num culto de casais desse top, com um casal bonitões, e você se enche do Espírito Santo inteiro, sem deixar nenhuma palhinha. Aí olha só, não ressoa. A sua vida precisa ser essa taça pela metade, amém? A sua vida precisa ser essa taça cheia, por completo. Satanás vai gritar aqui perto de você, mas você não vai balançar. Você não vai vibrar na frequência que ele está gritando. Ele está te gritando carne, ele está te gritando emoções. Ele está gritando para você aqui, ceda ao que as suas vontades querem. Mas você não vai ressoar, não vai vibrar nem um pouquinho na voz dele. Foi assim que Jesus foi para o deserto. E ele foi tentado em corpo, alma e espírito. Você está com fome? Sua carne está gritando? Atende a carne. E aí Jesus usou a palavra para poder responder Satanás o tempo todo. E aí Satanás falou, com a palavra que você quer guerrear, então beleza.
Usou o Salmo 91 contra ele. Te atira daqui, seus anos vão vir te servir e tal. E Jesus sempre: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. E Satanás se retirou. Então, querido, se você pegar essas ferramentas que a gente está dando para você, não, vou apagar esse aplicativo aqui, ó. Vou parar de seguir essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Ela é influencer, ela fala sobre academia, eu estou querendo malhar. Então, por que você não pega o influencer masculino, então, para você poder seguir? Né? Deixa de vergonha na cara, rapaz. O homem. O homem, vai seguir um rapaz lá, um maromba lá, um tiozão que fica jogando pneu de trator para cima e para baixo, assim, ó. Né? E a mulher também, vai seguir mulheres que falam sobre alimentação, sobre academia. Bela Falcone, né? Cristã, inclusive, maravilhosa. Então você vai sair daqui sabendo quem você vai parar de seguir, qual aplicativo você vai apagar e quem você não vai chamar mais de amigas. Mas se você sair daqui fazendo tudo isso e não se encher do Espírito Santo, daqui a pouco você volta tudo de novo. Porque a sua cabeça fala: mas não tem nada a ver. O não tem nada a ver é um demônio irmão do não pega nada, sabe? Porque o não pega nada é mais da periferia do inferno, assim. Os não tem nada a ver é mais dos bairros mais chique. Então, nós falamos sobre a fidelidade, pensamento, sentimento, atitudes, o exemplo da taça, seja cheio, e você sabe agora quem que você não vai seguir, quem que não vai ser mais suas amigas, e seus amigos. E como que você precisa se encher e o que você precisa parar de fazer. Amém? Estão comigo ou não? Vocês estão aí? Vocês chegaram? Amém. Segundo ponto. Vai lá, pastor João. Mateus está bombado porque o personal dele é o outro bombadão ali. Cadê os maromba? Levanta a mão os maromba aí. Deixa eu ver. É isso. Esses caras é bom quando tem mudança na igreja, né, pastor João? Manda na mão dos caras aí. Reforma. Vamos derrubar essa parede aqui. Aí chega os caras com o sovaquinho assado assim, não conseguem nem fechar os braços. Né? Estou brincando que daqui a pouco os marombas pegam lá fora, né? Chassizinho de grilo desse jeito aqui, né? Vamos lá, segundo ponto. Fidelidade e confiança. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja de forma correta a palavra da verdade. Queria me pegar aqui com você no que não tem do que se envergonhar. Como é que está na sua versão aqui? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar. Isso mesmo, igual na minha versão, acho que é NVI, né, que vocês usam aqui? Perfeito. Então, o que significa não ter do que se envergonhar? Provavelmente quem tem filho aqui, às vezes o seu filho comete uma gafe, ele deu um vacilo. Aí, se você fala para ele assim: filho, foi você? Ele: não. Aí daqui a pouco você descobre que foi. Filho, por que você mentiu para o pai? Porque eu fiquei com vergonha de falar a verdade. A vergonha, ela compromete a confiança, porque ela desgraça a sua verdade. Quando nós temos vergonha de compartilhar até mesmo algumas das nossas fraquezas, nós estamos comprometendo a relação de confiança que um cônjuge tem com o outro. Então, o confiar, se você procurar definições de confiar na internet, por exemplo, você vai achar a seguinte descrição: é o ato de entregar-se com segurança. O ato de entregar-se com segurança. Você já deve ter visto aquela dinâmica da pessoa que se venda e cai assim para trás porque tem alguém segurando. Se você já fez essa dinâmica, você sabe o terror que é você estar vendado. É ou não é? Você está vendado, você tem que jogar o seu corpo para trás confiando que alguém vai te segurar. Cara, é um terror fazer essa dinâmica aí. O cara que inventou essa dinâmica aí, você tomou uma chinelada, né? Porque é muito difícil. É terrível. Você está lá, a pessoa pode cair que eu estou aqui segurando, pode cair que eu estou aqui segurando, mas é muito desconfortável você confiar sem você enxergar. Então, o seu cônjuge, a sua esposa aí, homens, ela sabe a senha do seu celular? O seu esposo, a sua esposa, o seu celular tem senha, aliás? Ou a senha aquele... é para o meu filho não pegar. Sei.
Os seus e-mails, as suas conversas, os seus documentos, eles têm algum tipo de restrição a ponto de que a sua esposa não sabe? Vou além. Você sabe quanto que o seu marido ganha de salário? Você sabe aonde que a sua esposa ou que o seu esposo gasta o dinheiro? Esse tipo de intimidade, esse tipo de confiança, esse tipo de segurança, traz confiança para o casal. A esposa, a maioria das vezes, a mulher, ela espera a segurança do homem. E como que um homem vai dar segurança para ela se a mulher não sabe quem são os relacionamentos do homem, ela não sabe aonde que o homem está, ela não sabe as senhas, ela não sabe com o que o homem gasta o próprio dinheiro. Queridos, isso não estou dizendo que está errado você ter a sua conta separada da sua esposa, e que vocês fazerem o gerenciamento financeiro de vocês de forma separada. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é um combinado que você faz, né? O que der certo para vocês é o que vocês vão fazer. Mas não saber um do outro, não ter ciência, não ter a mínima assim de noção da dimensão do que é a vida financeira de um com o outro, isso é perigosíssimo. Porque se você esconde isso, você vai esconder outras coisas também. Porque não é a questão das finanças, é o seu caráter em esconder detalhes. Não está na questão da senha, não está na questão da conversa. Está na questão do homem não ter coragem, muitas vezes, de assumir uma atitude que fez. Por que você apaga a conversa no WhatsApp? Porque se a sua esposa vê, você não vai conseguir se explicar, você vai ficar envergonhado. Porque se ela estivesse perto, você não conversava, você só conversou porque ela estava longe. E aí eu anotei uma frase, uma máxima, que eu queria que você levasse também. Além de você levar o exemplo da taça e do amigas para casa, você vai levar o seguinte: caráter é fazer o correto mesmo quando não tem ninguém olhando. De novo, caráter é fazer o correto quando não tem ninguém olhando. Sabe quando eu vou descer o nível aqui agora, amor? Sabe quando você está numa boa e chega uma carta na caixa do correio assim, que você tem que ir logo ali para despachar o e-mail? Aí você vai lá, leva o seu. Lá em casa eu tenho 3 gatos que não deixam eu ir no banheiro sozinho. Eu não posso nem fechar a porta, que é uma arranhação de lascado. Aí você está lá no seu celularzinho lá, gastando lá 40 minutos que você podia fazer em 3 minutos, né? Sua esposa não está lá. O que você está olhando? O que você está curtindo? Qual mensaginha que você está vendo? Qual conversinha que você está dando lado? Então, esse momento de você estar na sua intimidade, ele resolvendo uma necessidade fisiológica, agora melhorei o nível, né? Esse momento de você estar ali, é um momento de que não tem ninguém olhando, a não ser os gatos, se você for igual na minha casa, aqui, pelo amor de Deus. É os fiscal de banheiro. Você tem gato? Quem tem gato aqui? Não? Seus gatos fazem isso também? É dureza, né, cara? É engraçado, eu tiro foto, mando no grupo da família às vezes também. Que é engraçado. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque ali é um momento onde que você não quer estar perto. Por mais que você tenha 20, 30 anos de casado, às vezes é um momento que você quer estar ali, sozinho, né? E aí, caráter é fazer aquilo que é o correto, mesmo quando não tem ninguém olhando. Uma coisa que a gente acredita também a respeito da confiança é que a confiança ela é construída na relação não esperada pelo outro, mas respondendo a pergunta: eu transmito confiança? Eu sou confiável. Eu sou confiável com as minhas falas, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. Falando, né, da mulher, já vi também em alguns casos. Aquela comprinha escondida no cartão, que o marido nem sabe que eu tenho, porque aí ele não vai saber que eu paguei. São detalhes. Ai, pecado? Não, não é pecado, mas por que está escondido? Né? Foi o que aconteceu lá no Éden, quando os homens descobriram, né? Adão e Eva descobriram que estavam nus. Eles se esconderam de Deus. Né? Então, as brechinhas também estão nesses momentos, né? Mesmo que aparentemente não pareça pecado. E quando a gente fala de confiança, dos detalhes aos assuntos mais complexos, é a gente ser uma pessoa de confiança. A gente estava discutindo na hora de vir para cá, né? A gente falou, nossa, a confiança também, a gente trouxe o tema ciúme, né? No assunto.
Ciúme é uma coisa que nunca fez parte da nossa vida, assim, não temos, assim, e aí a gente vem se respondendo isso ao longo dos anos. Por que a gente não tem, né? Coisas estranhas, parece que os casais têm ciúme, gente. Será que a gente não se ama o suficiente, né? Parece que a gente não se importa. Não, eu acho não, né? Eu creio e Deus nos respondeu isso ao longo dos anos. Eu não tenho motivos. O Léo não me dá motivos para não confiar nele. Quando a gente começou a namorar, a gente começou a namorar e ele passou na faculdade e ele foi estudar fora. E ele ficou 5 anos estudando em outra cidade. Universidade pública, tinha festa de segunda a segunda, imagina. E a gente namorava e só se via, às vezes, uma vez por mês, né, quando se encontrava algum final de semana. E o que eu mais ouvia das minhas colegas, né, das amigas, que eu não sei falar do jeito que ele fala, era: até parece. Você confia? Até parece que ele é fiel, até parece. E foi algo que eu nunca temi. Nunca. Gente, foram 5 anos namorando à distância, nunca tivemos uma crise, assim, de ciúme, de nada. Primeiro também que a gente estava mergulhado na igreja, né? A gente estava no lugar certo, né? A taça estava cheia. A taça estava cheia, a gente era líder de jovens já, começamos cedo, então a gente estava muito envolvido na igreja, não tinha tempo. Mas era difícil conviver no mundo com as pessoas normais, tendo que responder: não, ele não está indo na festa, ele não está pegando outras meninas, né? Eu sei disso. E por mais que eu tentasse convencer as pessoas, chegou uma hora que eu desisti de convencer as pessoas, porque o mundo já não acredita mais nisso, nessa possibilidade, nesse tipo de casamento, né? O diabo, né, já convenceu o mundo disso, o mundo já no maligno, né? Mas eu sabia no meu coração que ele era uma pessoa de caráter e confiável. Ele nunca, ao longo de toda a nossa relação, demonstrou qualquer assim, sombra de desconfiança. Deixa eu ver seu celular. Né? Com quem estava falando? Mesmo não como fiscalizar, mas você foi, né? Onde você? Estava lá na casa do fulano de tal. Assim, nunca passou pela minha cabeça as coisas né, vinculadas ao ciúme ou algo que ele pudesse fazer contra mim. Mas por quê? Porque ele era uma pessoa confiável, sempre foi, né? E por que ele é uma pessoa confiável? Por quê? Porque ele é de carne e osso, gente, né? Não é santão, não. Porque ele é temente a Deus. Eu escolhi um homem temente a Deus, né? Um homem que ele sabe que não sou eu que estou lá, é Deus que está olhando. Quando a gente começou a orar para namorar, a gente... Você vai contar isso? Vou contar esse pedacinho. A gente orou 4 meses, mas no meio da oração a gente deu uma escorregada e deu um beijo antes de acabar o período de oração, né? Porque na nossa época... É gata demais, gente. Não deu. Era para orar, e depois que liberasse a oração, a gente começava a namorar. Mas aí a gente, né, a gente já era amigo há mais de 2 anos, e aí o negócio estava ficando ali, né? Nós precisamos saber como é, aquela curiosidade, e acabou que ele não resistiu. E aí a gente se beijou. Eu não esqueço, gente. A gente se beijou no dia 17 de julho, que é aniversário dele, e a gente estava indo para a campanha da Jocum. Alguém conhece a Jocum? A gente participou. E a gente estava indo para uma das missões que tinham em Campos do Jordão. A gente foi fazer um trabalho lá de 20 dias. A gente ia ficar lá, tinha o quê? 17 anos, nós dois, né? E aí teve um culto lá, à noite. Mas esse menino chorava porque ele tinha me beijado. Ele chorava mais que eu. Eu falei: meu Deus, é mais santo do que eu. Porque eu não estou tão arrependida assim. E ele chorava, ele se acabou. Mas está tudo bem? Não, tá bom, ele está arrependido, eu não devia ter feito isso. Então, assim, eu nunca mais esqueci, e assim desde então. O temor que ele tem a Deus e o quanto ele busca a Deus, né, me transmite confiança. Então, eu nunca precisei sentir ciúme, nunca ficou passando nada na minha cabeça, por mais que as pessoas quisessem colocar qualquer coisa na minha cabeça. Então, eu acho que esse é uma grande chave desse ponto, da confiança. É ser confiável. E para eu ser confiável,
eu preciso ter um caráter cristão. Se eu tenho esse caráter, eu respiro isso, eu transmito isso, e o meu cônjuge facilmente vai se relacionar, vai confiar e vai ter segurança. E vai ter segurança que ele precisa, seja, né, o homem na mulher, a mulher no homem. Nesse dia, o pastor que estava ministrando, ele veio orar sobre mim assim, ele precisou colocar a mão sobre mim e falar, olha, os seus pecados, Deus diz que os seus pecados estão sendo perdoados. Enquanto eu não ouvi aquilo, o coração estava apertado, cara. Como é que eu ia falar de Jesus? Fui numa campanha evangelística, como é que eu fui falar de Jesus em pecado, tal, assim, super condenado, assim, eu me condenando mesmo. Agora, Sheila tocou num ponto que é a respeito dos ciúmes. Quando você vai estudar um pouco a respeito dessa reação emocional dos ciúmes, até quando você vai ter uma visão mais psicológica, até psiquiátrica dessa reação, ela tem muito a ver com um sentimento de inveja ou com uma insegurança. Então, se você tem assim desenvolve, né, um sentimento de ciúmes muito grande, de forma até doentia, é preciso buscar um apoio, buscar uma orientação espiritual, psicológica, porque talvez a sua identidade foi manchada, foi desconstruída em algum momento, a ponto de você não ter segurança nenhuma em si mesmo, e tudo o que acontece te balança, te traz insegurança. Às vezes o seu cônjuge é um cara de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem caráter, mas você vê pelo em ovo, você fica querendo caçar coisas, e isso está muito mais relacionado a você, enquanto ciumento ou ciumenta, do que a pessoa que não te transmite segurança. Então, é importante saber, ter um pouco de olhar clínico, porque às vezes essa questão ela passa um pouco da saúde, ali, daquilo que é tolerável, e passa a ser já algo doentio, que precisa ter uma intervenção psicológica, algo para poder mexer ali na sua inteligência emocional. Beleza? Vamos lá então para o nosso último, não menos importante ponto. Respeito. Efésios capítulo 5, verso 31 a 33, diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Efésios 5, 31 a 33. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Então, olha só, o respeito, querido, agora aqui a gente entra numa parte mais técnica, eu até vou abrir para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta. Uma vez eu ouvi de um pastor algo muito interessante, que ele falou assim: como que 1 mais 1 é igual a 1? Nesse sentido aqui. Como que uma pessoa e outra pessoa, quando se juntam, se tornam uma só carne? A matemática lógica não pega, não dá. Mas o 1, do lado de lá, tem que ser moído do ponto de vista de orgulho para se tornar meio. O lado de cá tem que também se diminuir e se humilhar para se tornar meio, a ponto que quando os dois se unirem de novo, aí sim a matemática dá certo. Então, o respeito para com o cônjuge está intimamente ligado à sua capacidade de moer o seu orgulho. Porque para você respeitar o outro, você precisa entender, você precisa saber, conhecer o limite do outro. Mas se você vive uma vida só baseada no seu umbigo, se você vive só olhando em você, não, mas ela não faz isso para mim, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, mas é eu, se a sua vida é só baseada em você, você não consegue ver o outro, você não consegue notar o outro. E casamento, você não casa para ser feliz. Ah, por que você casou? Casei para ser feliz. Você casou errado então. Você casa para fazer o outro feliz. Só que para você poder ter essa maturidade, para entrar numa relação, negando o que você quer, para poder priorizar o outro, é claro que o outro também tem que fazer isso, para poder ter sinergia e equilíbrio, você casou errado. Você casou com expectativas de que o outro te faça feliz. Você entrou numa relação completamente incompleto, na expectativa de que o outro te complete. E essa expectativa tem grande chance de ser frustrada. Sabe aquele lance da metade da laranja, tampa da panela? Isso é algo completamente equivocado. Você não pode entrar numa relação pela metade. Você tem que ser inteiro.
bem resolvido, se relacionar com uma pessoa bem resolvida, para que a sua relação tenha saúde emocional. Senão você entra numa relação cheia de expectativas, que aquela pessoa não vai suprir, e aí começam as crises, os conflitos, porque as expectativas estão sendo frustradas. Então, respeito é negar-se a si mesmo. E a gente tem uma pessoa importante na Bíblia, que ensinou a respeito do negar-se a si mesmo. Nós temos alguém que abriu mão da sua glória e se fez carne, negando a sua natureza divina, e veio ser homem, como eu e você. Nós temos um Deus que entregou tudo, como fala em 3,16, João 3,16, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos uma referência de entrega, e essa referência, como ele fala aqui, que o esposo e a esposa é referente a Jesus e a igreja. O que Jesus fez pela igreja, querido? Ele se entregou. Então você está na vida do seu esposo para honrar ele, para servi-lo. E você, esposa, está na vida do seu esposo para servi-lo. Você não está nessa relação para ser feliz, você está nessa relação para fazer o outro feliz. Quando os dois entendem isso, aí ninguém segura você. Se você está numa relação na igreja para fazer Jesus feliz, Jesus está na relação para fazer você feliz. Porque ele já fez algo para fazer você feliz, que foi ter se entregado. Estão entendendo a relação, não, que Paulo fala aqui? Então, o respeito, para que você possa respeitar o seu cônjuge, você precisa tirar o olho de você e botar o olho nele. Você precisa entendê-lo, mapeá-lo, conhecê-lo. Você precisa saber o limite dele. E aqui eu quero entrar na parte mais técnica com você. Quando nós esmagamos o nosso orgulho e nos abrimos para entender o nosso cônjuge, existe uma ciência do comportamento humano chamada temperamentos, que é uma ciência milenar. Há muitos anos e muitos séculos fala-se a respeito disso. Ela passou por algumas adaptações e atualizações. Hoje no coaching você tem o DISC, que são os perfis comportamentais. Não sei se você já teve contato com isso, mas a ciência dos temperamentos é uma ciência mesmo. Começa lá com Hipócrates, se você for pesquisar um pouco a respeito disso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu tive meu segundo filho, por exemplo, eu vi que ele era diferentão de mim, da minha esposa e do meu primeiro filho. Eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí eu fui começar a estudar, e aí eu achei um psiquiatra que estuda, muito estudioso nessa área, tanto ele quanto a esposa, que escreveu um livro dizendo o seguinte: os 4 temperamentos na educação dos filhos. E aí eu comecei a entender que o meu filho, ele enxerga o mundo de uma maneira diferente que eu. Lá em casa, graças a Deus, nós temos os 4 temperamentos lá. Eu sou fleumático, minha esposa colérica, o meu filho mais novo melancólico, e o mais velho melancólico, o mais novo sanguíneo. Eu tenho os 4 lá. Léo, nem sei o que você está falando, depois a gente conversa um pouco mais a respeito disso, porque não dá para entrar nisso, porque isso aqui também daria outro congresso. Tá? Eu tenho 600 horas de curso só de temperamentos, de um curso que eu comprei, que eu fui me aprofundar nesse assunto. Então, mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: o que os temperamentos ensinam? Basicamente, ele ensina que um mesmo estímulo, ele é interpretado de formas diferentes, por conta do seu temperamento. Léo, mas e a minha personalidade? Não é igual. Personalidade é diferente de temperamento. Eu posso ter o mesmo temperamento que você, mas nós nunca teremos a mesma personalidade. Porque personalidade fala de personal, de personificação, de coisa única. É aquilo que faz você único. Então a personalidade, ela é construída em cima de uma base. E essa base, sim, é o temperamento. São tendências comportamentais. Na prática, se eu permito que o meu orgulho fique lá no chão, para poder conhecer a Sheila, eu vou entender qual que é o temperamento da Sheila. O que significa isso? Como que a Sheila enxerga as coisas? Como que ela enxerga o momento de crise? Como que ela enxerga a educação de filhos? Como que ela enxerga a relação com os pais? Como que ela enxerga uma relação matrimonial? O que faz ela se sentir segura e feliz? Você entende que não é a meu respeito? Você entende que precisa de um nível de maturidade emocional a ponto de você falar, não é meu, não, it's not about me, it's about her. Não é meu respeito, é a respeito dela. Eu estou nesse negócio aqui chamado casamento para fazer ela feliz. Então a minha obrigação é conhecê-la, é saber o olhar dela.
Na hora que ela olhou, o que essa mulher sentiu? Eu preciso ter esse nível. Só que se você só pensa em você, naquilo que te falta, naquilo que você quer, no quanto você gostaria de que ela fosse mais... Se eu só pensasse em quanto eu gostaria que ela fosse mais carinhosa, quanto eu gostaria que ela cozinhasse comida para mim, o quanto que eu gostaria que ela fizesse isso, fizesse aquilo outro, e fizesse cafuné, e não sei o quê, e fizesse café na cama, e outras coisas mais. Quanto que eu gostaria que ela fizesse... Cara, se eu ficar só preso, né, nessa... Acabou. Eu preciso tirar o olho de mim e colocar os meus olhos nela. E ela a mesma coisa. Por exemplo, o colérico. Cuidado. Eu estou falando grego aqui, gente. Vocês sabem desse assunto, não? Sabe, né? O colérico, numa discussão, eu nunca posso bater de frente. Não é cutucar onça com a vara curta. É se colocar dentro da gaiola do leão com fome. É muito mais do que isso. Então, assim, num momento, porque no casamento eu sempre digo que tem sempre aquele que tem razão e o outro é o esposo. Se você tem uma esposa colérica, é mais ou menos isso é muito verdade, né? Mas assim, brincadeiras à parte. Tem o ingresso VIP para o céu. Não passa direto, né? Não vai nem enfrentar a fila. Numa discussão, quando eu sei que ela está com os nervos à flor da pele, eu preciso pensar. Preciso falar assim, puxa vida, se ela é colérica. Se eu bater de frente agora e falar que ela está errada, é um inferno na minha vida. Eu não posso... É o fogo, né? Tá pegando fogo ali. Se jogar mais gasolina... O colérico é representado pelo símbolo do fogo, né? Se eu bater de frente, não, você está errada. O quê? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ser inteligente. Como é que é o colérico? O colérico eu preciso esperar baixar a temperatura do fogo. Aí eu chego pelas beiradas, trago um chocolatinho, trago um Dom Rafaelo que ela gosta. Eu sei as manhas, entendeu? Já peguei 13 anos, 13, não, é 12 mais um. Eu sei como é que é o esquema. Então, eu preciso, num embate, num momento de divergência de opiniões, eu preciso saber como lidar. Senão, eu só fico alimentando o fogo e nunca chego em lugar nenhum. Ela jamais vai ouvir o que eu falei, por mais inteligente que seja, aquilo que eu trouxe para ela naquele momento. Eu preciso saber como conduzir esse fogaréu aqui, porque senão vai pegar fogo na casa inteira, vai sobrar labareda para todo mundo. Então eu preciso saber conduzi-la a ela. E ela a mesma coisa que eu, que sou fleumático. O fleumático é representado pelo símbolo da água. A água tende a ser... Fala de mim aí, amor, vai. Eu ia falar agora. Não numa discussão, né? Porque, na verdade, numa discussão, o fleumático, ele tende a evitar o conflito, né? Paz e amor, não vamos discutir. Então, você está ali querendo discutir, você precisa entrar no assunto, você precisa resolver alguma coisa, né? Porque a gente é prática, a gente é pragmática, a gente quer resolver, dar soluções para as coisas, e o fleumático está ali, tá bom, tanto faz. Vamos brigar. Pode ser assim, aí cadê a opinião do ser, né? Só que está se isentando, que ele quer que o mundo acabe com ele encostado no barranco, para ele estar dormindo, porque também é outra característica bastante forte no fleumático, né? Gosta bastante de dormir. Não que todos sejam assim. Mas, por exemplo, né? A gente não foi sempre assim, não, gente. A gente demorou muito para se balancear, porque os meus excessos... E essas ausências, e as minhas ausências fez o negócio ficar tudo invertido. Eu lembro que assim no começo eu tomava muitas decisões, tomava muito à frente, e ele se isentava. Só que chega um momento que está pesado, porque a mulher, né? Ela não é o seu papel, né? Não é o papel. Ela foi chamada para ser o apoio, a auxiliadora, né? E não a profeta, quem vai dar a direção. Então a gente foi demorando para se entender, se equalizar, né? Então a ausência dele e o meu excesso fazia com que a gente se chocasse muito. E ele abria mão, né, muito, de se posicionar. Então por muito tempo as nossas brigas eram: você não vai fazer nada, você não vai sair do lugar, você não vai tomar uma decisão, olha a nossa situação financeira, né? Olha a nossa situação, né, de casa, olha onde a gente está morando, você não vai fazer nada. É fazer essas acusações, era querer cutucar ele, ou querer diminuir, ou pegar, né, essa fragilidade, ou essa característica do fleumático, que é mais
contínuo, ele Adaptável, tende né? adaptável à circunstância, ele tende a não a ter dificuldade com a mudança ou com o primeiro passo, né? E eu piorava a situação. Então, quando a gente foi entendendo tendo conhecimento com esse conteúdo, entendendo, tanto a gente foi se aprendendo a conduzir as conversas um com o outro, né? Então, O fleumático não lida bem com pressão. O momento Sim. de pressão para ele é terrível, seca a boca, dá um monte de revertério, é doído, cara. Momento de pressão assim, cara, pro fleumático, não é pelo menos ele quer fugir da pressão, porque ele é adaptável. E quando ela entrava nesses embates comigo, de você não vai fazer nada, você vai me botando na parede, eu falei, eu não sei nem o que eu falo, cara, é terrível. É desesperador para o fleumático, tá? Eu preciso de um tempo para poder concatenar as informações para dar uma resposta certeira e assertiva para ela. Ela aprendeu. Né? E eu fui entendendo que eu não tinha que esperar dele A explosividade, né? não, e as iniciativas. Nós fomos a cada vez mais conversando sobre isso. Eu sou a que vamos, e ele é a que sustenta. Nós entendemos as nossas forças, e ele, se depender dele, por exemplo, para a gente mudar de casa, não vamos mudar nunca. Eu vou falar, vamos. Mas quem vai sustentar não vai ser eu, porque daqui a pouco eu já vou falar, vamos de novo. Não, mas não tá bom, tá ruim. Ai, o que eu fiz? Fiz besteira. Porque a gente às vezes vai no impulso e ele fala, não, agora a gente vai sustentar. Então, Ou, te acalma, vamos mudar agora, espera um pouco. Isso. Essa tendência dele, né, que é do temperamento, de se manter na constância, hoje nos salva. Aí no passado, pela desregulagem, porque eu era muito enfática e ele muito omisso, não nos salvou, pelo contrário. Ele acabava aceitando as minhas pressões. Nos trouxe várias crises. E a gente teve que... E ele foi, né? E aí a gente acabou se perdendo, batendo a cabeça, né? Mas entendo que hoje a gente consegue ver essa fortaleza um no outro. A gente está num projeto grande, né? E a gente já está nessa conversa, para mim é um desafio grande, mas ele me ensina isso, né? Há 2 anos, até mais de 2 anos, mas agora tem uns 5 anos que a gente conversa sobre esse projeto, mas tem 1 ano que a gente tomou a decisão. E é uma decisão grande que envolve a nossa família. E eu aprendi a respeitar que ele precisava desse tempo, ele precisava assimilar, ele precisava ver a clareza, ver a lógica, até porque também ele é o nosso sacerdote, então ele precisava ter a confiança de que Deus está à frente do projeto. E eu fui tendo que dominar até o meu temperamento, que o se conhecer também é importante, né? Para dar esse espaço para ele entrar, e aí a gente conseguir equilibrar as coisas e as decisões começam a se tornar mais assertivas, né? Para a gente poder caminhar para o final, uma vez eu conversando com um dos meus filhos, ele estava reclamando muito de algumas coisas que ele não tinha. E aí eu peguei algumas fotos, algumas coisas no celular e mostrei para ele crianças que tinham muito menos do que ele. E aí eu falei para ele, olha filho, você só consegue reclamar da sua realidade porque você não conhece outras. Então, o desconhecimento da realidade do seu cônjuge, ele abre portas para que você julgue, muitas vezes, situações completamente descoladas da realidade. Então, não dá para você se permitir não conhecer o seu cônjuge. Nesse nível. Claro, se conhecer também, porque o dia que o cônjuge passar do limite, você falou, por que você está esperando isso de mim? Você sabe que eu não sou essa pessoa. Você sabe que eu não sou desse temperamento. Isso para mim é muito custoso, é desgastante chegar nisso que você quer. Então você faz um processo de alinhamento de expectativas. Então um casal com expectativas alinhadas entre um e o outro é um casal que tende a ter um nível de respeito muito grande. Então, uma influenciadora digital cristã, que fala muito sobre temperamentos, ela é bem didática, você pode seguir sem medo, chama-se A Fernanda Boaventura, @AFernandaBoaventura. Depois você pesquisa no seu Instagram aí, já que você vai abrir o Instagram para tirar um monte de amiguinhas, você já põe gente que é importante aí para poder trazer
conhecimento interessante, inteligente e espiritual para você. Amém? Então nós permeamos sobre os 3 assuntos. Esse último, se você tiver alguma dúvida, alguma questão voltada para essa situação dos temperamentos, se quiser depois bater um papo com um pouco mais de calma, a gente fica à disposição. Mas o que eu queria agora era fazer um momento de oração com vocês. Eu queria orar com vocês, eu queria que você, orar junto com vocês, eu queria que você orasse junto com o seu cônjuge, que você orasse, você e Deus. Agora é um momento nosso, um momento seu com Deus, um momento seu com o seu esposo. E nós trouxemos 3 aqui pilares importantes de uma relação, que é a fidelidade, a aliança, o compromisso, a confiança e o respeito. E semelhantemente a minha esposa, com certeza na sua trajetória, na sua timeline, e na sua linha do tempo do seu casamento, você já teve problemas com relação a esses 3 pontos aqui. Mas nada melhor do que um momento separado na agenda de Deus, para que você possa pegar na mão do seu cônjuge, olhar no olho dela e falar: olha, eu queria que você me perdoasse por causa disso, aquilo, outro. Eu queria que você me perdoasse porque até hoje eu não sabia que você gostava da casquinha. Porque eu não perguntei, porque eu não me importei. Eu queria que você me perdoasse porque tem um monte de conversinha no WhatsApp que eu não devia ter conversado. Eu queria que você me perdoasse porque tem um monte de perfil no Instagram que eu não devia seguir. Eu queria que você me perdoasse, esposo, porque teve um momento que você ficou mais distante, eu acabei assim, dando um pouco mais de ouvido para umas conversas, para umas relações. Eu queria resgatar o nosso compromisso de fidelidade hoje aqui. É esse movimento que eu queria provocar agora na nossa igreja aqui agora. Amém? Fica de pé no seu lugar. Se a equipe de louvor puder construir um ambiente aqui, para a gente poder passar por ele, para a gente poder fazer esse momento. É um momento agora de você encher as suas taças, de você encher a sua taça, se encher do Espírito Santo. É um momento agora de você resgatar a sua fidelidade, resgatar a sua confiança, os seus níveis de confiança, de você se comprometer mais uma vez com o respeito, de você se comprometer em tirar os olhos de si, colocar o olho no outro, de você se comprometer mesmo a conhecer mais o outro. Falar: bem, eu nem sei qual que é o seu tempero, se é fogo, água, terra, ar, o que você é. Mas deixa comigo, que essa semana eu vou mergulhar nesse assunto. Na semana que vem eu vou falar para você o que você é, o que você gosta, o que você não gosta. Vou fazer isso pelo nosso casamento. Então, querido, se você não sair daqui com uma escolha, com uma decisão a respeito desses 3 pilares que nós conversamos, muito provavelmente os ciclos de crises que você vive vão se repetir até que você tome uma posição, até que você decida investir nesses 3 pilares. Amém? Enquanto nós ministramos então uma canção, que nós geramos aqui um ambiente espiritual, eu quero dar alguns minutos para que você se coloque diante de Deus primeiramente, de forma individual. Que você se coloque diante do Espírito Santo de forma individual e diga: Espírito Santo, enche a minha taça agora. Eu preciso do seu Espírito, eu preciso da sua revelação, eu preciso do seu entendimento, do seu discernimento. Eu preciso que o Senhor me mostre o que eu preciso fazer, o que eu preciso parar de fazer. Eu preciso que o Senhor fortaleça a minha vida para eu conseguir me doar pela minha esposa. Então esse agora é um momento individual em que você se enche do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê força, sabedoria, entendimento e discernimento para qual pilar desses 3 que nós falamos agora aqui você precisa mais investir. Então eu vou dar um minuto para que você faça esse momento e depois nós voltamos no momento entre os casais. Vou orar junto com vocês. Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor já está falando a cada coração aqui. O Senhor já está ministrando com cada um de nós,
de maneira individual primeiro, Pai. O Senhor tem falado já aqui, talvez já começou há alguns dias, e hoje isso só ficou mais forte no nosso coração. Eu creio, Senhor, que é a voz do Teu Espírito, é o Seu cuidado, é o Seu amor, é o Seu carinho sobre a minha vida, sobre os planos que o Senhor tem para mim, que está sendo agora, Deus, elucidados, para que eu corrija, para que eu ajuste a rota. Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está, Deus, trazendo à memória agora tudo aquilo, Pai, que nós precisamos limpar, nós precisamos remover, nós precisamos reatar, tudo aquilo que nós precisamos abrir mão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa abrir mão do orgulho, para que nós possamos respeitar o outro, para que nós possamos ser confiáveis, Deus, para que nós possamos ser fiéis, nós precisamos ter um caráter cristão, nós precisamos do Teu caráter, Jesus, nas nossas vidas. Jesus, que o Senhor transforme as nossas vidas. Jesus, que o Senhor, Deus, dê o Seu coração, o Seu caráter seja impresso no nosso coração. Nós sabemos que a tendência nossa, Deus, a tendência da nossa carne, a tendência da nossa humanidade é ir para o pecado, para os prazeres, para as coisas que nos afastam de Ti, Deus. Então nós renovamos, Senhor, nosso compromisso, Senhor, individual, de ter um caráter de Cristo, de ter um caráter similar ao Seu, Jesus, de ser como o Senhor é, Jesus. Transforma-nos primeiro, e a partir, Deus, do momento em que nós começarmos a olhar para o Senhor, olhar para a Tua cruz, olhar para o Teu amor, olhar para o Teu perdão. Primeiro, Senhor, nós precisamos nos perdoar, nos amar, sermos inteiros no Senhor, e a partir daí, Deus, nós estaremos prontos para fazer o nosso cônjuge feliz, Senhor. Oh, Jesus, nós colocamos, Senhor, Deus, cada oração, cada coração aqui agora diante do Senhor. Por mais difícil que seja, por mais dolorido, por mais desafiador, que o Senhor guie cada coração aqui para tomar as decisões, as atitudes, as conversas que precisam ser tomadas.